Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. E quanto aos filhos de Issacar foram Tola, e Puva, e Jazube, e Sinrom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Ibsão, e Samuel, chefes das casas de seus pais e descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías. Os filhos de Israías foram Micael e Obadias, e Joel e Isias. Todos estes 5 foram chefes. E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá, e Bequer e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, e Joás, e Eliezer, e Elioenai, e Onre, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete, todos esses foram filhos de Bequer, e foram contados pelas suas genealogias segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. E foram os filhos de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeús, e Benjamim, e Eude, e Kenaana, e Zetã, e Tarsis, e Aizaar. E todos estes filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam no exército a peleja. E Supim e Upim, filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Jezer, e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Azariel, que a mulher de Gileade teve, porém a sua concubina, a Sira, teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca. E foi o nome do segundo Zelofeade, e Zelofeade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, e chamou o seu nome Pérez, e o nome do seu irmão foi Séres. E foram os filhos de Ulão e Requém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à sua irmã, Amolequete, teve a Isode e Abiezer e a Macla. E foram os filhos de Semida, Aiã e Siquém, e Lique e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Eliada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer e Eliade. E os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzen-Seerá. E foi seu filho Refa, e Rezefe, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, seu filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gézer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém, e os lugares da sua jurisdição, até Aia, e os lugares da sua jurisdição, e da banda dos filhos de Manassés, Bet-Sean, e os lugares de sua jurisdição, e Meguido, e os lugares de sua jurisdição, Taanaque, e os lugares da sua jurisdição, Dor, e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Aser foram Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. E Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, sua mulher, sua irmã.
E foram os filhos de Jaflete, Pasaque, e Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Aí, e Roga, e Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão Elém, Zofa, Imna, e Celes e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, e Arnefer, e Sual, e Beri, e Inra. E Bezer, e Ode, e Samá, e Silsa, e Itrã, e Beera. E os filhos de Jéter, Jefoné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, e Aniel, e Rizia. Todos esses foram os filhos de Aser, chefes das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefes dos príncipes, e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número 26.000 homens. Capítulo 8. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve esses filhos, Adar, e Gera, e Abiúde, e Abizua, e Naamã, e Auá, e Gera, e Sefufã, e Urão. E esses foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manaate, Naamã, e Aías, e Gera. A estes Gera transportou e gerou a Uzá e a Iude. E Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara, na terra de Moabe, gerou filhos. E Deode, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma. Esses foram seus filhos, chefes dos pais. E Deuzim gerou a Abitube, e a Eupaal. E foram os filhos de Eupaal, Eber, e Mizã, e Semede. Este edificou a Ono, e a Lode, e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate, e Aiô, e Sazaque, e Jeremote, e Zebadias, e Arade, e Éder, e Micael, e Ispa, e Joá foram filhos de Berias, e Zebadias, e Mesulão, e Isque, e Eber, e Ismerai, e Islias, e Jobabe, filhos de Eupaal, e Jaquim, e Zicre, e Zabde, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, filhos de Simei, e Ispã, e Eber, e Eliel, e Abdon, e Zicre, e Ana, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Ifideias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias, e Zicre, filhos de Jeroão. Esses foram chefes dos pais segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém e em Gibeão. Habitou o pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maaca. E seu filho primogênito, Abdon, depois Zur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zequer. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. E Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alimete, e Asmavete, e a Zinri. E Zinri gerou a Mosa, e Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel seus 6 filhos, e esses foram seus nomes: Asricão, e Bocro, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, Elifelete, o terceiro, e foram os filhos de Ulão, varões heróis, valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos esses foram dos filhos de Benjamim. Capítulo 9. E todo Israel foi contado por genealogias, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão.
E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onre, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salo, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, e Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e filho de Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais, e dos sacerdotes Gedaías, e Jeuiaribe, e Jaquim, e Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, Emazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760, varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Asrecão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Baque-Bacar, e Eres, e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum e Acube, e Talmon e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Esses foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, Dantes, era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem porteiros dos umbrais, foram 212. E foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias no 7º dia. De tempo em tempo entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam, porque deles alguns havia que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho e do azeite, do incenso e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E alguns dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abdom, depois Ur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeia,
E também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. E Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Emeleque e Tareia. E Acás gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e a Asmavete e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Asricão e Bocro, e Ismael e Searias, e Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas, e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam. E ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e os despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram, e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes. E sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. E também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé.